Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso espaço para a gente estar aprofundando aqui alguns conhecimentos de medicina chinesa. No episódio de hoje, eu quero conversar com vocês sobre a questão de burnout, desse estresse intenso que nos dias de hoje está muito comum. A gente vai falar desse mundo, né, moderno que parece que está sempre gritando, agindo, e como é que a sabedoria chinesa ela pode nos ajudar a recuperar nosso silêncio interno. Você já sentiu que às vezes, mesmo dormindo, não descansa? Ou que a sua mente parece um carrossel que não para? A gente vai entender um pouquinho através do equilíbrio do yin e do yang essa situação, essa questão de estresse crônico, do burnout. Quando a gente fala muito dessa energia yin e yang, a gente entende que o estresse e o burnout são excessos dessa energia yang, que é o fogo, o movimento, a luz, a ação, e a falta da energia yin, que é a pausa, a nutrição, a sombra, o recolhimento. Mas, antes de eu adentrar aqui com vocês, especificamente como isso acontece dentro da visão da medicina chinesa, é importante a gente entender as principais causas aqui do burnout. Então, está muito relacionado com excesso de tarefas no trabalho, excesso de responsabilidades acumuladas, prazos muito curtos, isso de uma forma constante, né, que a pessoa vem sofrendo. Conflitos com colegas ou superiores, assédio moral, falta de reconhecimento, uma competitividade exagerada. A pessoa muitas vezes tem pouco ou nenhuma autonomia sobre o seu trabalho. Ela tem dificuldade em separar muitas vezes a vida pessoal da vida profissional, falta descanso, falta lazer, dá uma sensação de insegurança sobre o que a liderança espera desse profissional. Então, esse conjunto de situações, às vezes, lógico, com mais ênfase em um ponto do que o outro, mas a pessoa vivendo isso constantemente leva a esse esgotamento profissional. Que gera uma exaustão física, que gera uma exaustão mental, emocional extrema. Aí a pessoa percebe essa questão dessa desmotivação, cinismo, uma redução da eficácia no trabalho dela, porque acaba levando a essa situação emocional, ela acaba tendo sintomas como um cansaço constante, insônia, dores físicas que ora tá de um lado, ora tá do outro no corpo dela, uma irritabilidade, um isolamento social, sentimento de fracasso, de incompetência, e que assim, muitas vezes, num primeiro momento, não é claro o diagnóstico da síndrome do burnout, por isso que é importante sempre uma equipe multidisciplinar, você com seu psicólogo, seu médico, para investigar essa situação. A gente sabe que a gente vive numa cultura, assim, que acaba glorificando, né, a produtividade constante e essa situação consome muito nosso yin, esgota a nossa água interna, nos deixa seco, irritado, ansioso, tá. Para a gente entender sobre o estresse e o burnout, a gente olha aí, como eu falei para vocês no início do episódio, sobre o yin e o yang. Então imagina a nossa vida como uma vela. O yin é a cera, é a substância, é o combustível, é a hidratação. E o yang é a chama, é a atividade, o calor, é a luz. O yang, ele representa tudo que é expansível, o sol, o dia, o trabalho, o movimento, a agitação. No mundo atual, a gente é treinado a ser mais yang. Estamos assim todo tempo ligado, conectado. Então, como é que a gente percebe isso? A todo momento são telas brilhantes como um estimulador. A luz é uma energia yang pura. A gente tem meta, tem produtividade, o impulso de fazer e conquistar. Isso é ou conscientemente ou inconscientemente, toda hora cutucado dentro da gente. A gente utiliza muitas vezes estimulantes, cafeínas para se manter ligado, produtivo, para produzir uma energia no corpo que muitas vezes ela já está escassa. Quando o yang ele fica em excesso por muito tempo,
ele se torna um fogo que começa a queimar o que a gente tem de mais precioso nessa vida, que é a nossa reserva, a nossa calma, o nosso centro. Já a energia Yin, o que que ela é? O nosso descanso, o sono profundo, a capacidade de nutrir o corpo e a alma. É a água que resfria o motor. Na medicina chinesa, o burnout, ele nada mais é do que essa exaustão dessa energia Yin. É como se fosse um motor que funciona em alta velocidade, mas sem óleo. Ele esquenta tanto, tanto que acaba o quê? Fundindo. Sem essa energia Yin, sem o momentos de pausa, nós ficamos o quê? O que que acontece, assim, com o nosso corpo, com o nosso espírito, com o nosso físico? A gente fica seco. Fisicamente seca os olhos, seca a nossa pele. Muitas vezes a pessoa bebe água, mas ainda tem secura. Emocionalmente falta criatividade pra gente. A gente pensa: "Ah, não consigo pensar, não consigo memorizar, não consigo ter ideias novas", porque essas ideias novas vêm através das nossas pausas, da nossa recuperação. A gente se sente mais irritadiço. Então, o fogo dessa energia Yang, sem a água do Yin para controlar, ele sobe essa energia com tanta rapidez, né, que gerem explosões de raiva, gera impaciência pra gente. Nós ficamos mais ansiosos. Por que que a gente fica mais ansioso? Porque o nosso espírito, o nosso Shen, ele não consegue ancorar à noite para se recuperar, porque a base, a energia Yin, ela tá totalmente fraca, desgastada. Então você não se consegue, durante a noite, principalmente, a recuperar suas almas, a conseguir ter uma mente mais centrada, mais clara, porque toda hora você está nessa constante agitação interna. A gente vive nessa sociedade, né, que estimula muito isso, que vê que muitas vezes a pausa como uma perda de tempo. E que aquela frase famosa: "O ócio é criativo", não existe para os tempos de hoje, né. A gente vê que, na verdade, a gente é estimulado a produzir, 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 e a gente acaba entrando numa onda coletiva que muitas vezes leva a gente fora do nosso biorritmo natural. Tem pessoas que são extremamente produtivas, que têm um biotipo que coopera para uma ação, uma energia mais yang, mas tem outras que não. E a gente quem não é assim acaba se culpando, se condenando para ser mais proativo, mais assim, ter mais ações, mais metas, mas é uma sociedade que não olha a individualidade, mas sim a produção. E a gente sabe que na natureza nada floresce o ano todo. Nenhuma árvore dá flores o ano todo, nenhuma árvore dá frutos o ano todo. Existe sempre o quê? Um inverno, um momento de recolhimento para que a primavera aconteça. Portanto, quando a gente glorifica, acha maravilhoso essa produtividade constante, a gente está vivendo em quê? Num verão constante, num verão eterno. E isso faz com que esgote a nossa água interna. O resultado é uma sensação de estar seco por dentro. Você faz muitas coisas, você não sente satisfação, você se sente exausto e o seu cérebro não para. Então, quando a gente pensa aqui em recuperar o nosso yin, não é por preguiça, não é a energia da preguiça, é um ato de sobrevivência, é um ato de resistência, na verdade, ao mundo que a gente está vivendo. É colocar água no seu fogo para que a sua luz não se apague de vez, tá? Para a medicina chinesa, as nossas emoções, elas não são apenas reações químicas no cérebro, até porque naquela época nem se entendia sobre isso, né? Eles entendem como movimentos de energia, e cada um dos nossos órgãos abriga um aspecto de nossa alma,
como eu já comentei nos outros podcasts, né, se você quiser se aprofundar nesse assunto. O mais importante deles é o Shen, que é o nosso espírito, a nossa mente consciente. Então dizemos que o coração é o imperador. Imagina, tipo, um reino antigo, tá? Se o imperador nesse reino estiver calmo, assim, sábio, presente no seu trono, o país vive em harmonia. Agora o Shen, ele precisa de um coração tranquilo para morar dentro de você. Quando esse imperador está em paz, a gente tem clareza mental, alegria genuína, não estou falando de euforia, alegria nas coisas simples, de estar vivo, de reconhecer, de ver as coisas no seu redor e agradecer. Não estou falando de gratiluz, nem gratidão toda hora. Estou falando de uma sensação de gratidão, uma sensação de alegria por coisas que muitas vezes a gente não tem um resultado assim, ou não é um fruto de nossa produtividade. É apenas por estar vivo. A gente consegue ter um sono mais reparador também, tá. E assim, uma pergunta aqui, né, o que que acontece no nosso mundo, assim, caótico com relação a esse imperador? Acho que é óbvio, né, que esse excesso de estímulos, excesso de notícias, as cobranças, o barulho mental, o barulho que a gente sofre toda hora também com esses estímulos de excessos visuais, são como uma invasão, tipo, bárbara no nosso palácio. Uma invasão que está acontecendo de uma forma, assim, ofensiva mesmo para o nosso Shen. O imperador, ele acaba o quê? Perdendo o controle. O Shen fica o quê? Agitado. É o que chamamos aí de espírito sem a residência. Imagina um pássaro, tá, que ele quer voar em um galho à noite para dormir, imagina isso. Mas o galho não para de balançar, tipo, violentamente, tá um vento intenso. Aí o pássaro fica voando, exausto, sem conseguir descansar. É exatamente isso que acontece na insônia. O seu corpo, ele tá na cama, mas o seu Shen está voando sobre o coração, ele não consegue ancorar nesse coração, porque falta a base, falta o yin, falta muitas vezes o E, ali o sangue, para ele conseguir se ancorar, tá. E como é que você acaba sentindo isso em manifestações físicas também e mentais no seu corpo? Palpitações, então sabe aquele batimento que você sente no peito sem motivo aparente, né, ou uma sensação de uma descompensação do batimento? É como se o coração estivesse, assim, tropeçando, isso é um sinal. Pensamentos repetitivos, tipo aquela voz mental que repete a mesma preocupação, fica em loop, é o que a gente chama aí de falta da morada desse Shen, dessa mente. Suor frio, agitação, especialmente, assim, nas mãos, né, e no peito durante a noite. É a falta dessa base, desse Yin, que deixa esse Shen mais agitado. E aí, gente, assim, para não ficar tão extenso, né, eu gostaria também de deixar aqui algumas ideias, algumas dicas que a gente pode estar fazendo em casa, né. É um pequeno ritual, assim, de resgate, né, dessa energia Yin, e que não precisa ser com mudanças extremas, porque a gente não consegue fazer nada, assim, de um dia para noite, mas a gente consegue aos pouquinhos ir voltando para nossa energia Yin. Primeira coisa é você ter consciência de quem você é de fato, como o seu corpo funciona, como você é, porque muitas vezes a regra de que, você tem que dormir 4, 5 horas por noite, ou acorde todos os dias 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, um exemplo, para meditar ou para fazer isso, aquilo, porque você vai ter uma produtividade maior. Enfim, cada um tem o seu biorritmo. Entenda como é o seu, se respeite primeiro, como você funciona, e a partir dele começa a adequar a sua rotina, a sua vida para você, não mais para ninguém, não mais para mostrar produtividade para ninguém. Isso é muito importante, porque você se respeitando, você consegue favorecer com essa energia aí, consiga ancorar
ser produzida ali, né, ser harmonizada no seu corpo. A outra coisa que você pode fazer é levar o seu dedo indicador, tá, até o ponto exatamente entre as suas sobrancelhas, que na medicina chinesa a gente chama do ponto yin tang, que é o selo do palácio real. Aí você fecha os seus olhos, faz uma expressão suave, no seguinte sentido: solta, né, a sua boca, solta o seu rosto, solta a tensão dos olhos e vai fazendo a pressão do dedo nessa região entre as sobrancelhas com círculos, num sentido horário, e vai imaginando ali que na sua mente vai se dissolvendo toda a preocupação, toda a agitação, e sinta que vai relaxando cada vez mais. Cada um tem um jeito. Um imagina uma luz ali nessa região entre as sobrancelhas que vai iluminando, acalmando. O outro vai imaginar que é como uma bola escura que vai se derretendo e vai saindo. Enquanto do seu jeito, mas sinta que essa agitação vai se diminuindo cada vez mais, que você vai movimentando e, importante, respirando profundamente com isso. É uma situação bem simples que você pode fazer, mas isso ajuda muito a acalmar, a regular o seu sistema nervoso. Você vai dizendo para o seu corpo que o perigo passou, que está tudo bem, que você está aí do seu lado, que você está se acolhendo e que vai dar tudo certo. Isso é importante. Você vai fazendo um movimento de calma com você mesmo, tá? Eh, uma outra situação que você pode fazer também é você, à noite, né, ou de manhã, ou à tarde, mas se puder à noite, porque isso também ajuda bastante a nutrir mais a sua energia. Você olha para sua mão, tá? Palma da mão, e aí você vai seguindo, eu tô tentando explicar aqui, né, a linha do dedo mindinho até chegar à sua dobra do pulso, aquela dobrinha do pulso que você tem. Bem ali, em cima de um ossinho, existe uma depressão, que é o Shenmen, que é o portal do espírito. Você pressiona ali com o polegar, né, através da sua outra mão. Enquanto pressiona, você respira profundamente, contando até 4 e solte o ar contando até 6. Você vai fazer esse movimento respiratório bem simples, que o Shenmin, ele abre a porta do seu espírito para você voltar para casa. Ele ajuda a controlar as palpitações, aquela ansiedade no peito, aquela agitação que você sente e não consegue nem muitas vezes pensar direito, tá? É um ponto super importante de equilíbrio. Tá bom, gente? Um forte abraço para vocês. Muito obrigada por estarem até aqui e até mais.